Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo e exalto o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade, por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele faz por nós. Porque até aqui o Senhor nos trouxe, porque até aqui Ele tem nos dado graça, tem nos mantido de pé, em meio às dificuldades, mas o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem feito promessas sobre as nossas vidas. Nós sabemos que para essas promessas se cumprirem, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estar no centro da vontade do Senhor, porque Ele vai estar conosco se nós andarmos com Ele, se nós fizermos aquilo que agrada a Ele. Ele vai estar conosco por onde quer que nós andemos. O Senhor vai confirmar a obra das nossas mãos, que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos desejar a presença do Senhor, desejar os cuidados do Senhor sobre as nossas vidas, para que tudo nos vá bem, para que nos momentos de luta nós tenhamos um refúgio, nós tenhamos o cuidado do Senhor sobre nós. Amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração que se encontra no livro de 1 Crônicas, o capítulo 17, versículo 2 diz: Natã respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã. Nós vemos aqui nessa palavra as promessas que Deus ele fez para Davi. Quando Davi ele estava morando em sua própria casa e ele olhou para tudo ali que ele estava conquistando e ele via que a arca do Senhor, que nós sabemos que naquela época a arca significava a presença de Deus. Deus se fazia presente ali na arca, E onde eles iam, eles levavam a arca, porque era a presença de Deus sempre no meio deles. E agora Davi queria construir também um local para colocar aquela arca, porque ele estava assim incomodado, Porque a arca estava sempre em tendas, era colocada em tendas, não tinha uma casa, não tinha um lugar para ela estar. Era um local muito simples, as tendas, era algo muito simples. E Davi estava incomodado com aquilo. Mas nós vamos entender que Deus não estava preocupado com aquilo. Que Deus, ele estava bem estando no meio do povo, Era isso que Deus desejava. Aonde o povo fosse, ele estar junto. Isso que importava para Deus. E Davi, ele fala para o profeta Natã: Eu tenho uma casa de cedro, mas a presença de Deus não tem uma casa para habitar. Então eu vou construir uma casa para colocar a arca da aliança. E Natã, no primeiro momento ele vai falar para Davi: sim, faça aquilo que está na sua mente, aquilo que está no teu coração, porque nós sabemos que nós planejamos algo na mente e aquilo desce para o coração. E Natã aconselhou assim a Davi. Nós vamos entender que muitas vezes nós desejamos fazer algo, nós desejamos talvez tomar uma atitude, nas nossas vidas. Talvez é algo assim, até algo que é sério, algo importante. E nós dizemos para alguém: estou pensando em tomar essa atitude, em fazer isso, em mudar essa situação na minha vida, porque não está bom, tal. E a pessoa fala: faz o que está no teu coração, A gente ouve muito isso. Faça aquilo que está no teu coração. E a gente muitas vezes acaba fazendo mesmo, o que está no coração. A gente fala: Deus é comigo, Deus vai estar comigo. Aquilo que eu decidi, com certeza Deus vai estar comigo. Mas isso pode ser um engano. Isso pode ser um engano nas nossas vidas. Achar que porque Deus está conosco, Ele vai ali concordar com qualquer atitude que nós tomemos. Essa palavra vai nos ensinar isso. Deus era com Davi. Deus sempre foi com Davi. Deus vencia todas as batalhas que Davi entrava,
Deus vencia os seus inimigos. Mas nem por isso, né? Nem por isso ele deu ali o seu aval para Davi construir uma casa para ele. Porque não era isso que era da vontade de Deus naquele momento, né? Deus manda Natan falar para Davi. Falar para Davi que não era para ele construir casa. Deus disse, eu não pedi casa, eu não pedi para ninguém construir nada, né? Desde que eu tirei o povo do Egito, eu ando no meio do povo, eu estou sempre no meio do povo. Eu nunca pedi para ninguém, para nenhum dos líderes que eu levantei construir casa para mim, né? Eu disse para Davi que eu sempre estive, que eu estou com ele. Por onde quer que ele anda, eu estou junto a ele. Eu tirei ele lá, né? Lá do meio das ovelhas, onde ele pastoreava. Eu coloquei ele como rei em Israel. Eu engrandeci a Davi. Eu tornei ele grande. Porque Davi, ele estava, né? Ele estava no momento que ele estava lá em cima. Deus havia colocado ele, né? Num lugar alto. Deus havia engrandecido muito a Davi. Tirado ele lá do anonimato e colocado ele, né? Onde ele era um grande rei, né? E Deus falou, mas eu não quero que ele faça casa para mim. Não é isso que eu quero agora. Eu agora vou cuidar de preparar um lugar e vou colocar o meu povo, né? Vou colocar o povo de Israel, vou preparar, né, uma terra para eles ficarem bem, para eles ficarem em paz, para eles terem ali o seu lugar. Porque desde que o povo havia saído do Egito, eles estavam, né, eles foram sempre muito oprimidos pelos inimigos. E Deus queria acabar com isso, que o povo não fosse mais oprimido por inimigo nenhum, para que eles tivessem um local para eles, né, estar ali, ficar bem. Deus estava preparando, Deus estava preocupado com isso, em preparar lugar para o seu povo. E Deus disse também, fala para o meu servo Davi, que quando ele for descansar lá com seus antepassados, né, eu vou estabelecer uma dinastia sobre ele. Eu vou escolher alguém da casa dele para colocar no trono. Deus iria escolher um filho de Davi para que fosse o sucessor dele, né? Não ia colocar outra pessoa, mas ia colocar alguém da casa de Davi. Por amor a Davi, Deus iria fazer isso. Deus estava prometendo isso para Davi, né? Deus disse, eu vou ser com ele, eu vou ser como um pai para esse que eu vou colocar no trono. E ele vai ser como um filho para mim. Eu vou estabelecer ele no meu reino. Eu vou firmar, né, o meu reino para sempre. Jamais vai ter fim. Eu não vou tirar a minha bondade, eu não vou tirar a minha misericórdia de sobre ele, assim como eu fiz com Saul. Porque Deus, lá atrás, Deus havia tirado, né, a misericórdia dele de sobre Saul, porque Saul havia feito aquilo que não agradava a Deus. Saul deixou de temer a Deus, mas com o filho, com o sucessor de Davi seria diferente, né? Deus estava prometendo isso. E Natan foi e falou tudo isso para Davi, né? E Davi então entendeu que era o seu filho, né, que foi depois levantado como rei, foi Salomão, que foi um grande rei sobre Israel, né? Deus deu muita sabedoria para Salomão e foi Salomão que construiu depois, mais à frente, um templo para colocar a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Foi Salomão que fez, não era Davi que iria fazer. Olha isso, era algo que era uma coisa boa. Davi estava com uma boa intenção. Ele queria construir, né, um lugar apropriado, um bom lugar para colocar ali a Arca da Aliança. Mas isso não era o desejo de Deus. Muitas vezes a nossa intenção, a intenção do nosso coração é boa.
Parece que é algo bom assim que nós queremos fazer, né? Mas nós temos que entender que não podemos executar um plano sem antes consultar a Deus, sem antes pedir a direção de Deus, sem antes consultar a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela fala conosco, ela nos guia, ela nos direciona quando nós temos que tomar uma decisão, fazer algo importante. Nós não podemos fazer aquilo muitas vezes que pede o nosso coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e nós poderemos ser enganados, né? Nós podemos fazer algo agora e lá na frente nós vemos que não era aquilo, porque nós fizemos aquilo que nós queríamos fazer e não pedimos ali a permissão de Deus. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, porque ele estava alinhado ali com a vontade de Deus. Por isso que se nós queremos ser pessoas também que seja ali segundo o coração de Deus, nós precisamos, né, pedir para Ele, pedir orientação, não fazermos as coisas do nosso jeito, né, pensar e executar, não. Temos que saber se o Senhor se agrada com aquilo, se é da vontade dele para nossas vidas, né? Se é isso que Ele quer para nós. Porque muitas vezes Deus tem planos, Deus tem promessas para nós. E essas promessas vão depender das nossas atitudes hoje, daquilo que nós fizermos hoje, né? Da direção que nós tomarmos hoje, para que essas promessas se cumpram na nossa vida, na nossa descendência. Muitas vezes Deus tem promessas na nossa descendência e nós precisamos nos preocupar com isso, né? Porque Deus vai fazer lá na frente. Então nós temos que ter as atitudes certas agora, né? Buscar em Deus, né, aquilo que nós devemos fazer para que nós não tomemos uma direção errada, né? Não fazer as coisas do jeito que nós queremos. Andar com Deus é nos preocupar em fazer aquilo que Ele quer, é andar de acordo com a vontade dEle e não de acordo com a nossa vontade. Porque muitas vezes se nós formos fazer as nossas vontades, imagina quantas coisas que a gente faz, né? Quantas coisas a gente faz que não está ali no coração de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus. Então que nós possamos entender que Deus, Ele pode até ser conosco, sim, mas nós precisamos, né? Se Ele é conosco, nós precisamos também, né, fazer a nossa parte para que Ele não nos deixe, para que Ele não aparte a bondade, a misericórdia dEle de sobre nós. Nós precisamos então andar, né, direcionados, guiados por Ele, guiados pela Sua palavra. Assim como foi Davi, Davi entendeu que Deus estava com ele, né, mas que aquilo não era um sonho de Deus, não era o desejo de Deus para a vida dele. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que o Senhor possa falar profundamente contigo nesse dia, que Ele possa te entregar aquilo que você necessita, que Ele possa fazer promessas sobre a sua vida e que essas promessas venham se cumprir, né, de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, para a sua vida e para toda a sua casa. Amém?